Bom, agora eu vou aprofundar um pouco essa questão dos direitos das populações remanescentes de quilombos. Se a gente começar pelo aspecto social, dá pra entender que reconhecer esses direitos é também uma forma de enfrentar desigualdades históricas que vêm desde o período da escravidão e que continuam presentes por causa do racismo estrutural. A partir do momento que o Estado garante direitos como acesso à terra, moradia digna e políticas públicas, ele não está apenas separando uma injustiça histórica, mas ele também está promovendo uma maior inclusão social. Aí agora, falando um pouco sobre o aspecto político, esse conhecimento também vai ter um impacto muito importante, até porque quando os quilombolas eles têm seus direitos assegurados, eles passam a ter mais voz nas decisões que afetam seus territórios e seus modos de vida. Ou seja, eles não são apenas objeto de políticas públicas, mas sim sujeitos ativos nas decisões. No aspecto econômico, a garantia dos territórios quilombolas vai permitir o desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis, que é o caso da agricultura familiar, do extrativismo e até mesmo do turismo comunitário. Essas práticas, elas não só vão ajudar a gerar renda para as comunidades, mas também vão movimentar as economias locais e incentivar formas de desenvolvimento mais equilibradas e sustentáveis. Por fim, tem um aspecto cultural que talvez seja um dos mais impactantes. Até porque o reconhecimento das comunidades ele vai servir como uma forma de proteger e realmente valorizar uma série de elementos que fazem parte do patrimônio cultural brasileiro, que são as tradições, os saberes, as práticas religiosas, a culinária, a música e as diversas formas próprias de organização social dessas populações. Aquela história de que no papel tudo funciona? Então, com o Quilombo de Quingoma é exatamente assim. A Constituição de 88 garante direito à terra, mas na prática a barreira é gigante. O problema principal é que o Quilombo está bem ali em Lauro de Freitas, numa área que vale muito dinheiro. Como a região metropolitana de Salvador não para de crescer, acontece uma especulação imobiliária pesada. É construtora querendo levantar condomínio de luxo e shopping em cima de território tradicional, o que acaba gerando uma resistência muito grande contra a demarcação. E não para por aí, a infraestrutura também atropela a comunidade. A Via Metropolitana, por exemplo, cortou o território deles no meio. Imagine o caos, além de fragmentar a posse de terra, isso desestrutura toda a convivência da galera que vive lá. Para fechar o pacote de dificuldades, a parte burocrática é um teste de paciência. O processo do INCRA é travado. Falta de verba e o título de propriedade oficial nunca sai. Enquanto isso, fazendeiros e empresas entopem a justiça com processos, deixando os moradores numa insegurança total. No fim das contas, é uma luta diária para provar o óbvio, que aquela terra é deles há séculos. Bom, e para finalizar, algumas curiosidades. Então, o Quilombo de Quingoma é um dos mais antigos do Brasil. Existem registros e histórias passadas de geração em geração que mostram que a ocupação da área começou em 1569, ou seja, essa comunidade resiste há mais de 450 anos. E tem mais, segundo a liderança local, como a Doné de Quingoma, o Quilombo teria sido fundado por descendentes de Mansa Musa, considerado um dos homens mais ricos da história. Isso fortalece ainda mais o orgulho e a identidade da comunidade. Bom, pra gente encerrar de fato esse podcast, vale lembrar que a Constituição de 1988 representou um marco super importante ao reconhecer o direito das comunidades quilombolas à propriedade definitiva de suas terras, mas mesmo assim nem toda a sociedade brasileira apoia plenamente esse direito. E um dos principais motivos disso está nos conflitos envolvendo a terra, porque muitas áreas ocupadas por comunidades quilombolas hoje são regiões muito valorizadas economicamente, seja pelo crescimento de cidades, mercado imobiliário, agricultura, e um próprio exemplo disso é o Quilombo Quingoma, onde a valorização da região de Salvador ela acabou aumentando as disputas e as pressões sobre o território tradicional da comunidade. Além disso, também existem vários setores da sociedade que questionam os critérios usados para reconhecer as comunidades quilombolas, principalmente o princípio da autodeclaração. Algumas pessoas argumentam que isso podia gerar insegurança jurídica ou discordam do processo de regularização das terras. E além disso, também existe um debate político bem mais amplo, que é sobre as políticas de reparação histórica, porque uma parte da sociedade entende a titulação das terras quilombolas como um privilégio, e outra parte defende que essa medida é, na verdade, uma forma de justiça histórica, considerando os séculos de escravidão, exclusão e desigualdade que marcaram a história do Brasil. Então, quando a gente fala sobre os direitos quilombolas, não estamos falando apenas de uma questão jurídica, estamos falando também de disputas econômicas, posicionamentos políticos e, principalmente, da forma que a sociedade brasileira escolhe lidar com seu passado e a construção de um futuro mais justo e igualitário. E com essa reflexão, a gente encerra o episódio de hoje. Esperamos que essa conversa tenha ajudado a entender melhor a importância dos direitos quilombolas e os desafios que ainda existem para que eles sejam plenamente respeitados no Brasil. Até a próxima!